Bom, novamente, boa noite. Então, por que que eu quis marcar essa aula hoje com vocês, né? Essa aula online? Porque essa semana, hoje, eu só vou enviar para vocês o conteúdo que a gente finaliza o semestre. E eu fiquei muito feliz porque realmente é aquilo que eu falei. A gente conseguiu finalizar da maneira que era o esperado. Vocês não ficaram com déficit em nada, graças a Deus. Deu para abordar tudo que a gente costuma abordar em análises químicas, e vou falar até uma coisa assim, que é até engraçada. A gente conseguiu abordar isso até com menos aulas, porque essa disciplina, o semestre passado, ela tinha 4 aulas, né? A gente dava ela em 2 noites, né? Dividia duas e duas. E esse semestre não. Lembra que às vezes eu até entrava quando a gente estava presencial nas aulas da Marielle? Eu falei que a gente, né, trabalha junto e tal. Então, às vezes eu pedia para ela, né? A gente combinou para vocês conseguirem ter tudo. Só que depois teve toda essa mudança, né, louca, que foi tudo para EAD, e eu fiquei bem preocupada, principalmente com essa disciplina, porque era a disciplina que a carga horária tinha ficado um pouco reduzida, porque, na verdade, não tinha ficado reduzida, porque eu iria dar aula no lugar da Marielle, mas no final não teve mais como. Só como a turma de vocês é aquilo que eu sempre falo, né? Uma turma boa, esforçada, que se dedica, então rende. Então, vocês conseguiram ter todo o conteúdo. Eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Depois que, né, o pessoal terminar de enviar todas as devolutivas, eu vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp o último conteúdo. Esse último conteúdo, ele é teórico. Inclusive, eu também vou dar uma breve explicação, mas tudo que eu falar aqui vai estar na videoaula. Então, e na videoaula, vocês têm a possibilidade de parar, né? Porque vai estar descrito lá. Que agora vai ser, como é teórico, eu vou mais explicar. Eu não vou ficar escrevendo. Então, vocês vão ter a possibilidade de assistir depois a videoaula e ver que tem o conceito ali na frente, né? Tem o que é cada simbologia, né? Que a gente falar, cada termo que a gente utilizar aqui. Então, na videoaula, eu discuti bem isso. Então, para vocês aqui, eu só vou dar uma explicação mesmo bem teórica, né? Não vou colocar nada na lousa. Só que não vai ter nenhuma atividade referente a isso, mas vai ser cobrado na avaliação. Então, eu mando para vocês hoje a videoaula, não vou dar nenhuma atividade para vocês fazerem, inclusive também pedir para os professores não darem, né, atividades essa semana, essa última semana, para eles darem as provas. Então, só que eles vão cobrar do mesmo jeito que eu estou cobrando, né, o conteúdo, eles também vão cobrar na avaliação. Mas o de vocês está bem tranquilo, porque, como eu falei, é teórico. Então, tem que entender o conceito para saber explicar. Porque mesmo porque na prova, cada um vai colocar com as suas palavras. Porque se tiver tudo igual, vou saber que um copiou do outro, né? Então, cada um vai escrever com as suas palavras. Então, por isso que eu quis dar essa aula hoje, né? A justificativa foi mais por isso, para explicar isso para vocês. Aí, essa avaliação, eu vou encaminhar para vocês na segunda-feira e vocês vão ter até a quinta para me devolver. Então, vão ter 4 dias. Lembrando que vocês não terão atividade nenhuma, então vai ficar tranquilo para vocês. Vai dar um descanso aí, pelo menos em análises químicas, e como eu falei, né? Eu pedi para que todos os professores seguissem isso, não sei se eles vão seguir, mas eu pedi para não darem atividade, só darem avaliação para vocês fazerem a semana que vem. E o que mais? E é isso, a avaliação vai continuar valendo 7, as atividades entregou todas, tem a soma de 3 pontos, né? E conforme vocês vão entregando, na verdade, vou pôr dia 2, né? Eu não gosto que entrega antes, para vocês terem mais tempo, irem fazendo e tal. Só que eu não posso ajudar. Esse que é o problema, na avaliação eu não posso ajudar. Então, caso tenha muita dúvida e tal, a gente faz igual da outra vez. Marca uma aula para discutir tudo. Lembra que eu fiz isso na primeira avaliação? A gente marcou logo que voltou do recesso, a gente marcou, eu discuti com vocês e tal. Então, foi bem legal por isso. Mas eu acredito que essa parte nem vai ter, porque a gente fez as aulas, né? E tá bem tranquilo.
E o que mais? Vocês tiraram bastante dúvidas, eu dei as correções, então achei que tá legal. Aí eu queria perguntar primeiro para vocês, essa última lista, vocês acharam que conseguiram entender como que foi o cálculo, né, de variância, média, desvio padrão relativo, né? Acharam mais fácil que o outro? Como que foi? Só para a gente, antes de iniciar a aula, né, a gente ter uma ideia. O que você achou, Osmar? Assim, eu fiz porque eu li os exemplos que você deu, né? Uhum. Mas para fazer assim, sem olhar lugar nenhum, é meio complicadinho ainda, né? Mas sem pegar, É. para fazer tranquilo, sim. Na prova normal, ninguém olha. Na prova normal não tem, tem que saber. Tem que saber, mas por quê? Aí o que eu falo para os alunos? A média é uma coisa que não tem como, isso vocês têm que saber. Cálculo de média é o quê? É a quantidade de análises que foi feitas, né? Somar todos os resultados das análises e dividir pela quantidade delas. Então, isso é média. Aí a única forma que vocês têm que decorar, que vocês terão que decorar, na verdade, duas, né? É a da variância e a do CV, que é do desvio padrão relativo. Da variância, é só lembrar que é o somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado dividido por n menos 1. O desvio padrão é a raiz quadrada desse valor. Não tem que decorar nada, só lembrar que tem que fazer a raiz quadrada desse valor. E o CV é o desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Então, são só essas duas fórmulas. Os alunos, eles têm que saber mesmo, não tem jeito não. Mas vocês ainda vão estar, né, como fala? Ter prioridade, né, em relação a isso, porque vocês vão consultar o caderno, então vai ficar fácil, né? Mas o cálculo em si, vocês viram que é fácil? É mais para guardar a fórmula, talvez, né, Osmar? Acho que mais para guardar a fórmula. É difícil, mas o cálculo em si é conta de menos e de dividir, né? Uma multiplicação e uma divisão. Soma, né? As quatro operações, né? A soma, você subtrai, porque faz lá o n menos 1. Você tem que multiplicar, né? A multiplicação, porque tem tanto quadrado, e no cálculo da variância multiplica também, né? Por 100, a Mônica. Uhum. E depois as divisões, né? Ô, Marta, e você? Conseguiu fazer? Na verdade, eu estou fazendo agora. Ah, legal, Marta. Não tem problema. Mas se você quiser tirar dúvidas sobre isso, porque a aula, eu falei, não seria sobre isso. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, eu respondo, tá? Em relação a isso. Oi, Mônica, tudo bem? Deixa eu só falar uma boa noite para Mônica. Oi, boa noite, tudo e você? Tudo também, Mônica. Tá? Daqui a pouquinho eu te explico o que está acontecendo. Pode falar. Tá. Marta? Oi? Oi, agora pode falar. No CV aqui, no último cálculo, Ah, você faz a multiplicação pela porcentagem. certo. Você faz a multiplicação pela porcentagem, por 100, ele vai dar o mesmo valor, né? Mas no caso, eu vi que naquela soma que você fez, você soma direto, é isso? Não, não dá o mesmo valor quando você multiplica por 100, não. Vai dar, se você está multiplicando por 100, vamos supor, é 0,00025, né? E você tem que multiplicar por 100. Quando você faz essa multiplicação, ele vai andar duas casas com a vírgula. Então, na verdade, você não está... Deixa eu ver, ele muda, entendeu? Ele não vai ficar mais 0,0025. Tudo bem? Não é como Não entendi, desculpa. a voz estava acompanhada de um som, não ouvi direito. Ah, tá. Tá dando muito chiado, gente? Tá com muito barulho? Tava distorcendo, fazendo um eco. Cortando. E agora? Agora tá legal. Tá, então vai. Vou falar de novo. É assim, quando você multiplica por 100, ele não vai dar o mesmo valor. Pensa lá, ó, 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 100 dá 200. 0,00025 vai dar 2 zeros a menos. Então, vai dar 0,05. Entendeu? Aí, você tendo esse valor, você divide pelo resultado da média.
Então, porque essa foi a minha dúvida, né? Porque eu fiz que nem, por exemplo, na sua última lá do vídeo, deu 4 vezes 100%. Certo, que vai dar então 400. Deu 400. Só que daí, quando você coloca a porcentagem, ele dá 4. Deixa eu ver como que tá o vídeo aula. Peraí que eu vou olhar, peraí. Aí depois, só que daí eu vi que quando você faz 4 vezes 100% dividido, no caso por 15, dá o valor que você colocou, que é 26,6. Então, deixa eu ver, peraí. Deixa eu só olhar para eu ver, porque aí eu já... Ou foi algum erro na aula, peraí que a gente já tira essa dúvida. Deixa eu só ouvir, achar minha aula aqui, pra gente já ver, peraí. Aqui. Peraí, Marta, deixa eu ouvir aqui para eu saber o que aconteceu. É o CV, coeficiente de variação. É o desvio padrão vezes 100% dividido pela média. Sempre o valor do CV vai ser, né, vocês têm que representar em porcentagem. Por que porcentagem? Porque vocês estão fazendo vezes 100%. E o valor de CV é exatamente isso. É o quanto, né? Vai dar o Ah lá, dá exatamente isso, ó. Quer ver? Peraí que eu vou tentar entender. Agora vamos voltar. Peraí que eu já vi que tá certo. Aqui na aula tá certo. O meu medo era de não estar certo. Olha lá, a Daiane conseguiu entrar. Ô, Marta, Então, como você fez? Ó, tipo assim, 4 vezes 100 dividido, se no caso 4 vezes 100... Ah, eu entendi o que você está falando. É que você está querendo dizer assim, agora eu entendi. Você está querendo dizer que você não pode tirar? Não pode. Você não pode fazer 100%. Você tem que fazer 4 vezes 100. Isso, agora sim, entendi. Direto, tipo, valor Isso. 100% dividido já. Aí dá a porcentagem. Não, você não divide. Você não faz 100 dividido por 100, não. Porque assim, você até pode. Só que aí você não pode colocar porcentagem no resultado. Entendeu? Só como o aluno nunca lembra, então eu falo, faz vezes 100, normal, e aí você põe a porcentagem no final. Porque se você fizer 4 vezes 100%, vai dar 4 vezes 1, vai dar 4. 4 dividido por 15 não vai dar o 26,6, vai dar 0,026. Só que aí você não vai colocar porcento, entendeu? Porque você já tirou da porcentagem. Também, sem colocar o 100%. Tem que colocar a porcentagem daí, né? Aí você não põe a porcentagem. Você só vai pôr a porcentagem se você colocar vezes 100. Se você fizer vezes 1, aí você não põe a porcentagem. Não, minha dúvida era só essa. Só que depois eu vi de novo, eu fiquei pensando, mas por que o dela deu 26,6%? Mas eu fiz a soma e eu não coloquei o porcento. Eu só fiz a 4 vezes 100 dividido por 15, aí deu o valor. Aí deu 26,6. Daí, no caso, no meu, eu fiz direto também para dar a porcentagem certa. Entendi. Então, mas o 26,6 você entendeu que tem que seguir a porcentagem, tá? Porque você não tirou o 100% da porcentagem, né? Ele continuou 100. Tá? Agora, se você faz 100%, que vai ser 1, né? Que é 100 dividido por 100, aí vai dar o valor que tinha dado para você, 0,026. Só que aí você não põe o porcento. É porque eu fiz, que nem aqui eu fiz 4 vezes 100. Aí se você coloca o porcento, ele dá 4. Exatamente, dá 4. Dá 4. Aí, não, é como que ela fez que deu? Por isso você não pode pôr o porcento. Porque o que é o porcento? É este valor de 100 dividido por 100. É isso que é 100%. Por isso que ele dá 4. Porque a calculadora entende que você está fazendo 100 dividido por 100, que é 1. Aí 4 vezes 1 vai dar 4. Entendeu? Então, ele tira da porcentagem. Entendeu? Não, mas depois eu entendi. Daí eu vi o vídeo de novo, fiz a soma de novo, aí deu certo. Ah, que bom. Então tá bom. Alessandra, e você? Conte para mim. Não, foi bem tranquila essa parte. Consegui fazer legal. João, e você? Eu vendo o vídeo eu consegui fazer.
Ah, que bom. Não, é isso aí, tem que ver, porque, né, vocês não tiveram aula sobre. A Mônica me traiu, a Mônica não fez. Ah, porque eu fiz da Carol, eu fiz da Marielle, a sua não fiz. Né, Mônica? Verdade. É, A sua eu deixei por último, e por causa do meu depois ainda tem a relatório. cara de pau de falar que deixou a minha por último. A minha que tinha que ser primeira, Mônica. Como assim? Se eu faço a sua primeiro, não sobra a inteligência Você não, pro resto das você não outras. fala que eu sou a ciumenta? Então, a ciumenta tá aí se manifestando. Por Tá causa do meu vendo? relatório. Ai, ai. Então, mas ó, não faça o relatório. Eu já tinha falado isso para você. Deixa o relatório, depois você faz. Isso não tem pressa. O que você tem que finalizar são as suas devolutivas e as avaliações. Tá? O relatório não precisa fazer agora, né? Que nem eu te falei, tá tudo parado. Então não tem que fazer agora. Depois você vai ter as férias aí você faz, tá? Tá bom. Então, tá bom. Daiane, deixa eu te explicar. Eu tô perguntando para o pessoal se sentiram dificuldade em fazer essa última parte. Aí eu quero saber se sentiram dificuldade. Primeiro, boa noite, né? Não falei boa noite? Primeiro, boa noite. Boa noite. Eu não achei muita dificuldade, não. Tá fácil, Assistindo né? para pegar bem. Deu, né? Ah, que bom. Então tá. Ô, gente, então vamos fazer aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos. E o primeiro exercício? O primeiro que algum aluno, Alessandra, se mandou e tal. A gente pode pegar a letra D do primeiro, a D e a. Ai, qual que é a outra, gente? A B. A Daiane me mandou. Qual? A B também. A B? Pode ser. Então vamos pegar aqui que a gente faz, assim eu já fico tranquilo, já fico kit com vocês em tudo. Peraí. Você vai me falar quais são, o Alessandro. Nossa, minha lousa não abriu. Agora foi. Vocês estão vendo a lousa, né? Isso. Tá, então peraí. Fala pra mim, a B, como que fica, Alessandra, faz favor. Tá, é 12,45, vírgula 85. Ah, tá, fiz errado, então, peraí. É 12,45, vírgula 85. é o resultado final que deu, você tá me falando? Ah, não, tô falando ela, no caso. Ah, tá, e aí? Você quer que fala o... Isso, é Você quer que fala o soma? resultado? Não, pode falar. Aí é soma? O que é? É soma, mais 23,715. Tá. Então, vamos ver o resultado que daria. Lembra que eu falei? Para fazer esse tipo de exercício, a gente primeiro faz o resultado que daria na calculadora. Então, a gente vai colocar lá. Então, vamos colocar. Depois a gente aplica a regra do algarismos significativos. Então, 1.245,85 mais 23,715. Vai dar um total, ó, vou colocar aqui um igual. 1.269,565. Esse é o resultado da calculadora, tá? Então, beleza. Aí, qual que era, Alessandra, a regrinha de algarismos significativos para soma? Qual era? Então, esse é o resultado da calculadora. Agora, vamos colocar o resultado que você... o resultado correto aplicando a regra de algarismos significativos. Tá, no caso, tem que... Como 6 é maior que 5, tem que ficar ao final 7? Então, vamos ver. Espera aí que nós vamos ver. Como que a gente vai fazer? Então, aqui são 2 significativos, aqui são 3. Aí vai seguir o que tem 2, perfeito? Então, você já fez uma boa coisa, já sabe que vai parar aqui no 6, certo? Certo. Tá, mas aí, este outro número que vem depois do 6 é o 5. Como ele é 5, a gente tem que aplicar... Oi? Desculpa. Não, desculpa, pode falar. A gente tem que aplicar a regra do par ou ímpar. Lembra? Então, é o 5 aqui, ó, porque vai parar aqui. Só que como é 5, a gente vai ter que aplicar a regra do par ou ímpar. Se fosse 7, iria aumentar essa casa aqui.
Esse daqui, ó, Sim. tá? Só que não é 7, é 5. Então, eu tenho que aplicar a regra do par ou ímpar. Como que é a regra do par ou ímpar? Par mantém, ímpar aumenta. Aí, o que você tem que pensar? O 6 é par ou é ímpar? É par. Então, como que vai ficar essa resposta? Aí ele vai manter, vai ficar... Manter. Então, a resposta ficaria 1.269,56. Essa é a resposta utilizando a regra do algarismo significativo. Só que, além disso, eu pedi para vocês colocarem este número em notação científica. Então, ó, coloque o resultado final em notação científica. Qual que é o resultado final? O 1.269,56. O que é notação científica? É andar com a vírgula de tal modo que a gente deixe à esquerda da vírgula um número que seja maior que 1, menor que 9. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. Tudo bem? Uhum. Certo? Então, tá. Então, como que você vai deixar esse número em notação científica? Fala para mim. No caso, 1,2 vezes 10 vezes 10. a terceira. 1, 2, 3. A terceira, porque você andou para a esquerda. Então, positivo. Isso. Tá. Aí, o que a gente vai pensar então, Alessandra? Lembra que eu falei para vocês que a maioria das vezes que a gente deixa em notação científica, a gente tem que deixar duas casas depois da vírgula? Sim. Certo? Se são duas casas, então eu pararia aqui. Ah, sim. É Tá? verdade. Só que aí, quem que é o próximo número? 9. 9 não é maior que 5? Isso, ele é. Então, como que vai ficar o próximo número aqui? Vai ficar 6 mesmo ou não vai ficar 6? Vai ficar 7. 7. É isso aí. Fiz errado. Inclusive, enviei errado, viu? Não, mas não tem problema. Misericórdia, meu Deus. O que importa é você entender. Sabe o que eu me atrapalho? É na regra do par ou ímpar e quando é para aplicar a regra do maior que 5, menor que 5. Entendi. É na regra de arredondamento que você se atrapalha, né? É que eu me atrapalho. Maior que 5 aumenta a casa, menor que 5 mantém. Se é 5, regra do par ou ímpar. Par mantém. Só quando é 5. Quando é 5, só quando é 5. Tá vendo? Ó, o que vou eu te falei? Ó, pararia aqui. Então, você tem que olhar o próximo número. É 5. Regra do par ou ímpar. Só que aí você vai olhar onde você tem que parar a casa. Quem que é o número que você tem que parar? No 6. Como ele é par, vai manter. Entendeu? Alessandra? Ué, o que aconteceu, gente? Pessoas? Alessandra, tá me ouvindo? Tá, desculpa, eu apertei aqui o mudo. Então tá bom. Falei, gente. Eu tô aqui falando. Eu tô falando sozinha. Falei, nossa, travou. Aí eu olhei pra Marta, a Marta tava estática, assim. Falei, nossa, que mesmo. Agora que a Marta tá dando uma mexidinha, assim, ó. Ô, gente, ó, só que eu vou ter que derrubar essa reunião, que ele já me deu o aviso que vai parar daqui a pouco. E aí eu chamo vocês de novo, pode ser? Tá bom. Porque se eu sigo, o meu não adianta. Dos outros professores, o negócio dá o aviso e continua. O meu, se eu sigo, ele cai toda vez. Acho que é porque eu falo muito. Ele fala, não, você está usando o meu programa de graça e quer ainda ficar falando um monte. Então, eu vou entrar de novo. Tá, eu vou derrubar e mando. Vocês não fogem, hein? Ninguém vai fugir. Cadê a Sabrina, que eu não falei para ela boa noite? Oi, Pati. Tá boa? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo jóia também, Sabrina. Dei uma atrasadinha hoje. Não entendi. Dei uma atrasadinha para entrar hoje. Eu também dei, você viu? Mas a gente consegue compensar, tá? Então, ó, eu vou fazer o que eu falei. Eu vou derrubar, porque agora a gente faz a letra D e aí a gente já começa a parte teórica que eu expliquei para vocês. Eu vou mandar a videoaula, mas, no entanto, não vai ter atividade. Mas vai ser cobrado na avaliação, só que é teórico, então tá bem tranquilo, tá bom? Então tá, gente, ó, eu vou então derrubar para a gente fazer, tá?
E será que vai dar tempo? Deixa eu ver se ele me marca o tempo aqui. Eu tô com medo de fazer o D e não dá tempo. Ah, vamos tentar o D, vai. Mas pode acontecer vocês saberem que vai cair ou mandar novo link. Vamos fazer o D? Vamos lá, Alessandro, o D. Fala pra mim. Tá, você quer que eu falo o resultado? Tudo. Não, Oh, tudo. Toda tá. a expressão. Tá, é 87,523. Vezes 64,0. Igual. Aí a gente vai fazer. Você já tem o resultado aí? Eu lembro que esse dá 5.000 e pouco. Só que já tinha colocado na... Deixa eu fazer aqui que eu... Não, eu faço também. Eu tô com a calculadora aqui. É 87,523 vezes 64. Vai dar 5.601,472. Esse é o resultado da calculadora. Mas a gente tem que aplicar a regrinha da multiplicação para algarismos significativos. E qual é a regrinha da multiplicação? Ai, tá. Então, agora é isso que pegou. A regra da multiplicação... É qual? Deixa eu ver. Adição, subtração... É a quantidade de dígitos após a vírgula? Isso, quantidade de dígitos. Certeza? Mas de dígitos após a vírgula? Ou quantidade total de algarismos significativos e seguir A aquele... quantidade menor do algarismo significativo. Isso, aquele número que tem menos algarismos significativos, tá? Este primeiro número tem 1, 2, 3, 4, 5 significativos. O segundo tem 1, 2, 3 significativos. Minha resposta tem que ficar com 5 ou com 3 significativos? Com 3. Com 3? Só que com 3, olha que número grande, é 5.601,4. Eu tenho que deixar com 3. Não, no caso, tem que ficar com... Não, é 3, né? 64,0 é 3. Então, 3. Então, eu tenho que deixar com 3 o resultado final. Mas, se eu deixar esse resultado final, que ele é 5.601, só aqui, ó, ele já tem 4. Não é? Sim. Só que eu não posso deixar com 4, tem que deixar com 3. Para eu deixar esse resultado com 3, a única maneira é fazer notação científica. Então, neste resultado aqui, ó, eu automaticamente já penso em notação científica. Então, a vírgula está aqui, ó. O que eu vou fazer? Andar para a esquerda com ela. Então, vai ficar 5,63, pararia aqui, certo? 60. Aí, vamos ver. Como é 1 aqui, Alessandra, mantém o 0, porque 1 é menor que 5. Vezes 10, a qual número? A terceira. A terceira. Andou 3. Exatamente. Isso daqui. 5,60 vezes 10 a terceira. Sim? Entendi. Sim, daí não, eu tava com a dificuldade... Na verdade, eu esqueci mesmo que cada adição, subtração é uma regra, né? Daí eu tava fazendo uma para todas. Não, não pode. Adição e subtração é aquele tem que deixar o resultado final acompanhando aquele número que tem menos dígitos após a vírgula. E multiplicação e divisão tem que deixar o resultado final com a quantidade de algarismos significativos daquele número que tem menos algarismos significativos. Sim? Entendi, sim. Tá? Então, tá, Daiane. Fale você. Entendeu? Daiane? Ixi, a Daiane dormiu, gente. Tá assistindo a novela. Daiane. Gente, o que aconteceu com a Daiane? Bom, vamos ver a Mônica, então. Mônica, e você? Tô aqui. E aí? Entendeu? Tô entendendo, professora. Mônica, você tá fugindo de mim? Não tô! Não, mas você tá entendendo? Eu tô brincando com você. Você tá entendendo? Agora falando sério. Você tá entendendo mesmo?
Tô começando. É, porque você não me mandou ainda, que eu falei para você tentar fazer sozinha, você não me mandou. Tá? Mas a Não, eu vou gente tentar fazer sozinha. Não perguntei pra ninguém ainda. Isso Não mesmo. pedi Então, cola pra ninguém ainda. então tá bom. Então você tem que fazer, tá? Então, beleza, gente. Então, ó, vou derrubar agora e aí a gente inicia, tá? Ninguém fuja. Até daqui a pouquinho. Deixa eu só sair daqui. Fechar aqui, fechar aqui. Pronto, pode fazer sua pergunta, Daiane. E vai ter avaliação? Vai ter, Daiane. Na verdade, a avaliação eu expliquei no início dessa aula online, né? Vai estar também gravado. A avaliação vai ser assim. Eu vou mandar para vocês, estou falando eu, tá? Minha disciplina, como eu vou fazer. Não sei se os professores vão seguir assim. O que eu pedi para eles seguirem é desta semana eles não mandarem atividade para vocês para a semana que vem, mas fica a critério do professor. É um pedido meu, mas não sei se eles vão acatar ou não. Eu pedi para eles não enviarem atividade, deixar vocês somente fazerem as avaliações. Eu vou mandar a minha na segunda e vou deixar para vocês até o dia 2 de julho. Atividades em atraso, tudo vai ter até o dia 2 também para reencaminhar para a gente. Aí a gente vai fechar as notas e vai dando um feedback para vocês. O que eu não posso é ajudar, né, vocês fazerem a avaliação. Mas essa aula de hoje, que a gente vai iniciar agora, já tem uma videoaula gravada a respeito disso, e a parte teórica de análises químicas. Vai ser cobrado na avaliação, eu vou colocar provavelmente 2 questões disso que eu vou falar hoje a vocês, e para vocês explicarem com as palavras de vocês, o que é tal coisa lá que eu perguntar. E é teórico, porque não tem como eu não cobrar, né? O conteúdo a gente tem que cobrar, porque se fosse em sala seria dessa mesma maneira. E geralmente quando é teórico, eu realmente também não dou nem lista de exercícios, porque é teórico. É o que vocês entenderam da explicação, né? Da teoria da explicação. Mas eu tenho que tomar até o domingo, tá? Tinha dúvidas, alguma dúvida e tal. E aí segundo eu digo para vocês a avaliação, com todo o conteúdo, né? O conteúdo a gente viu do teste pra cá, que foi a parte de inovação científica, também, os regras de algoritmos significativos das operações, esse cálculo médio, aliança, desenvolvimento, normativo, e a parte toca. Então, acho que ela tá bem tranquila. Não vai ter nada mais... Professora, tá ruim. Sério? Quer que eu mando de novo um novo link? Não. A voz tá que nem de robô. Vixe. A voz tava... Ó, eu não escutei muita Tem um prova. monte de gente, ó, peraí, é porque tem gente que tá com o microfone sem estar no mudo. Põe no mudo todo mundo. Patrícia, Oi, pode nem falar. o dia da prova eu escutei. Não, o dia da prova eu vou mandar na segunda. Sim? Agora tá dando para ouvir melhor? Uhum. Sim, né? Não pode ficar com o microfone ligado que dá problema. Então, o dia da prova, vou enviar na segunda, vocês terão até o dia 2 de julho para fazer. Deu para entender? Daiane? Deu? Deu? Então, 2 de julho, mas não tá perto. nossa, Sim. mas 4 dias para fazer a prova? É bastante. Meu Deus, achei que era 2 de agosto. Ô, louco, que 2 de agosto? O semestre acabou agora, filha. Acha? Ô, Daiane, Patrícia, você mata eu, você me mata. essa prova, vocês fazem em 1h30 na escola. Essa prova que eu vou passar para vocês, a prova eu sempre dou, né, que eu sou da disciplina de análises químicas, e os alunos têm 1h30, porque começa às 7 vai até às 8h30, né, 20 para as 9 que seja. Ou se não, das 5 para as 9 até as 10h30. Então, é cerca de 1h30. Eu estou dando para vocês 4 dias. E ainda com consulta, porque vocês vão consultar o caderno de vocês. Entendeu? Então, não é difícil, não. Não reclamem, Daiane. Eu não sei consultar. É verdade, a Daiane esqueci que não sabe. Mas você entendeu todos os conceitos que eu falei desde o recesso até agora? As regrinhas de algarismos significativos, arredondamento. É isso que eu vou pedir. Vai ter, ó, só para não deixar vocês tão ansiosos. Na prova tem um exercício assim, igual eu dei na primeira lista. Diga quantos algarismos significativos cada número tem. Então, só é contar. Já é um exercício de graça. Já estou falando que vai cair um de média, variância, desvio padrão relativo. É outro exercício de graça. Já estou falando que vai ter
que somar os valores lá, aplicar a regrinha de algarismo significativo. Só que neste daí é onde eu não vou dar um exercício específico, que nem eu dei na lista. Transforme os números para notação científica. Não. Aí vocês, igual aconteceu nesse exercício que eu acabei de fazer com a Alessandra, na letra D. Se tiver a necessidade, vocês vão transformar o número para notação científica, para dar a resposta correta no resultado final. Então, não vai ter um exercício, escreva os números em notação científica. Não vai. Exatamente para não dificultar para vocês. Então, vai ter o quê? Faça as operações abaixo, que são as contas de mais, menos, vezes, dividir, aplicando as regras de algarismo significativo. Lembrando que, se for necessário, deve aplicar notação científica e arredondamento. Entendeu? Então, é um exercício assim. A prova costuma ter 4 exercícios, 5. Não, 4, porque na verdade acaba sendo 1, eu coloco as 2 perguntas teóricas. Então, é bem fácil. Não tá nada complicado, não. É facinho. É um para dizer quantidade de algarismo significativo, outro para fazer as operações, outro que é o cálculo da média, variância, desvio padrão relativo, e o outro dessa parte teórica que a gente vai ver. Então, eu acabo colocando 2, não, na verdade eu acabo colocando 4. São 4 questõezinhas para vocês responderem. Mas que é simples, que quem entender aqui e assistir a videoaula consegue fazer tranquilamente. Na verdade, é uma questão que o pessoal acaba nem zerando, né? Porque realmente é explicar com as suas palavras. Se você entendeu, você consegue explicar, tá? Sim? Deixei você mais tranquila? Vamos lá, para de chorar. Não começa, hein? Não começa a chorar. Daiane, ficou mais tranquila? Sim, é que você sabe, né? Eu me perco quando é para consulta, eu faço em uma, na outra, mas daí eu tô. Tem que treinar, né? Aquele negócio do par ímpar lá. Treinar. Mas, ó, você vê, você vai conseguir. Eu acho que você pega super bem as coisas. Você não é uma aluna que tem dificuldade. Então, você vai conseguir. Claro o que é para fazer. E como eu falei, como a dificuldade maior de vocês é na... O que o João colocou que tá difícil, não tá conseguindo entrar, será? Como a dificuldade maior de vocês é na conversão de notação científica, na verdade eu acabo não dando um exercício para isso, mas vocês têm que saber isso, por quê? Porque se for necessário, vocês têm que transformar o número para notação científica. E isso não é porque a Patrícia quer, é no trabalho de vocês. Muitas vezes, no trabalho de vocês, vocês têm que trabalhar com números que são extensos, e é onde vocês têm que passar para a notação científica para não ficar um número tão grande. Seja ele muito pequeno, 0,00000, aí você colocar um monte de zero, não tem como, você tem que usar a notação científica. Ou seja ele um número extenso, mas ser um número maior, 10.525,3. Tá vendo? É um número grande também para escrever. Então, o que a gente usa? Notação científica. Então, isso não sou eu, é na verdade no trabalho de vocês como técnicos em química, tá? Tudo bem? Pois é, por isso mesmo que eu tô preocupada, porque eu tô bem ruim nessa matéria. Né, então, você não tá tirando dúvida comigo, você tá preocupada em fazer o relatório. Tem que tirar dúvida comigo, dona Mônica. Já te falei. Não, mas eu vou fazer, eu tô copiando aqui a lista. Enquanto você tá falando aí, eu vou fazer. Beleza, então tá. Gente, então vamos falar agora um pouquinho sobre a parte teórica, né, que envolve toda essa parte de análises químicas, que inclusive é o nome da nossa disciplina. Então, a parte teórica, o que vocês têm que saber? Eu já fiz uma videoaula, mas vou explicar novamente. Quando a gente vai fazer uma análise, vocês têm que saber que toda análise, ela tem o quê? Uma amostra. Vocês já ouviram esse termo, né? Amostra. Mas por que chama amostra? Por quê? De onde que veio isso daí? Por que eu falo uma amostra? Ué, porque eu tenho que pegar uma parte, porque eu vou querer analisar, sei lá, o solo que fica perto de um aterro sanitário. E devido a ele ficar perto do aterro sanitário, está com indícios de que aquele solo está contaminado. Eu posso ir lá e pegar o solo todo, toda aquela região que está sendo falado, né, que está sendo contaminada, pode estar contaminada, eu posso pegar tudo aquilo?
Não tem como, né? O Osmar já está falando que não. Então, o que a gente faz? A gente pega uma parte que representa o todo. E o que é essa parte que representa o todo? É a amostra. Mas para a gente adquirir essa amostra, o que tem que ser feito? Um conjunto de técnicas para adquirir essa amostra. E esse conjunto de técnicas para adquirir essa amostra, ele é chamado de amostragem. Alguém poderia me falar o que pode ser esse conjunto de técnicas? Sabrina, você tem uma ideia? Eu quero pegar, ó, vamos pensar nesse exemplo que eu dei para vocês. O solo que está perto de, sei lá, um gramado que está perto de um aterro sanitário. Então, né, tem vida lá. E eu quero saber se ele está contaminado. Aí a gente tem que pegar a amostra, que é a parte representativa desse todo. Só que para pegar essa amostra, a gente tem que utilizar várias técnicas, um conjunto de técnicas que a gente vai chamar de amostragem. Mas o que seria essa amostragem? Você sabe me falar? Sabrina? Vixe, achei que você Oi, estava no banheiro também, Sabrina, que nem a Daiane. não. Amostragem? Ai, meu Deus do céu. O que vem na tua cabeça? A amostragem é o que você falou. No caso, por exemplo, do solo, eu que trabalho com isso, como que a gente faz? A gente pega justamente uma alíquota, digamos que desse solo, citando o exemplo que você está dando, a gente pega uma alíquota desse solo, a gente subdivide ela em várias partes para ver quanto que tem, certo? Só que aí eu estou falando isso de acordo com o meu trabalho, eu não sei se o que você quer dizer é a mesma coisa. Não, por isso que eu quis que você falasse. Só que para você pegar esse solo, e depois eu vou corrigir um termo aí que você usou que também não é o termo correto, mas para você pegar esse solo, como que teve que ser feito? Que nem o que você está falando para mim é que você pegou a amostra do solo. Você pegou a parte representativa do todo, pegou uma amostra, chega no laboratório e você subdivide essa amostra em 4 partes. Perfeito? É a amostra. Tá, só que para você pegar essa amostra, o que foi feito? É isso que é a amostragem. O que foi feito antes? Quais foram, o que teve que ser feito? É que eu não posso falar, que eu quero que você fale, que aí eu vou explicando, vou dando continuidade. Precisou ter feito um estudo da área. Exatamente. Então, é feito todo um planejamento para saber quais são os pontos que serão coletados as amostras. E como que essas amostras são coletadas? No caso, vixe, como que você queria que eu explicasse isso? Então, não sei, como você acha que é coletado? Como você sabe que é para ser coletado? Chega lá a pessoa que faz a coleta. O que ela tem que levar? Primeiro, ela fez todo um estudo, já saiu da Keller, sabendo quais são os pontos que ela vai fazer a coleta. Correto? Certo. Tá. Correto. O que ela leva para fazer essa coleta? Bom, ela leva os equipamentos, tem todo o método de amostragem também, tem a quantidade que ela precisa, tem reagentes, tem um monte de coisa. Isso, exatamente. Tudo isso é amostragem. O que significa? Desde o planejamento da área onde vai ser coletada essa amostra, o que é a amostra? A parte representativa do todo. É feito todo um estudo e aí é levado o quê? O frasco correto. Pode ser qualquer frasco? Não, tem que ser um frasco correto. Um frasco que seja protegido da luz. Um frasco que depois seja possível vedar muito bem para não ter contato com bactérias, para não que haja degradação da matéria orgânica pelo contato do oxigênio. Então, tem que ter uma vedação legal, tem que ser o frasco correto, que seja protegido da luz, tem que ter
De repente, é uma amostra que ela precisa ser acidificada. Então, tem que levar os reagentes necessários, tem que saber qual é a profundidade que vai coletar cada amostra, tem que saber quanto tempo essa amostra pode ficar fora. Eu coleto, geralmente, tem que o quê? Já levar a caixa de isopor para colocar essa amostra já dentro do isopor, principalmente se for amostras que são líquidas. Tá? As amostras líquidas, esse cuidado tem que ser redobrado, ela tem que ser refrigerada, tá? Sim. Então, o que mais? Tem que ter a refrigeração. Já pode abrir um laboratório já, Paty. Não, mas pensou se eu não soubesse? Pensou, Sabrina? Meu Deus, eu tinha que entregar meu diploma, Sabrina. Como assim? Até o meu diploma de pós-doc, não tinha como. Ainda bem que eu sei tudo isso. Pensou uma química analítica não saber isso? Eu mato o meu orientador da iniciação científica do mestrado e doutorado. Eu mato ele. Tá vendo? Ainda bem que eu sei. Ai, tá vendo? Só você mesmo. Não, mas agora, né, brincadeiras à parte. Então, a gente tem que saber tudo isso antes de fazer a coleta. Então, tudo isso que eu acabei de falar é amostragem, tá? Faz parte da amostragem, né? Eu saber a quantidade que eu vou ter que coletar, a profundidade, fazer o estudo do planejamento em quais pontos, saber se tem que acidificar, levar o frasco correto, levar a caixa de isopor para refrigerar e assim por diante. Gente, ficou claro então o que é amostragem? Sim. Sim. A amostra também, que é a parte representativa do todo. Marta? Sim. Sim. Mônica? Sim. Então, beleza. Osmar acho que já fez com a cabeça, né? Então, tá. Então, esses dois termos são termos que vocês ouvem falar muito quando vocês vão trabalhar em laboratório de análises químicas, tá? Em laboratório que faz análise, é direto. Esse termo tem que saber, na ponta da língua. Aí, como a Sabrina falou, aí isso é um protocolo de cada laboratório. No caso deles, lá eles fazem a coleta lá da amostra, chega, subdivide essa amostra em 4 partes. Aí, não sei se todas as partes acabam ficando lá. Fica, Sabrina, para fazer análise lá? Todas as partes dessa amostra? Fica. Aí o que acontece? Isso. Aí depois eles fazem todo o processo, porque cada análise é para um setor. Então, eles vão dividindo as amostras, né? Para espalhar para os analistas de acordo com as partes. Tem aí o físico-químico 1, físico-químico 2, aí tem certo, isso, a parte exatamente. Isso. Então, na verdade, como que eles fazem? Então, vamos usar esse exemplo aí da Sabrina para a gente, né? É um protocolo de lá, mas tem várias maneiras. Então, subdividiu em 4, porque cada técnico lá vai fazer um tipo de análise naquela amostra. Só que o que tem que ficar claro para vocês é que, vamos supor, eu sou do fisicoquímico, a Sabrina é do biológico, do laboratório de análises biológicas, eu sou fisicoquímica, o outro é sei lá, deixa eu pensar qual pode ser mais, é mais fisicoquímico e biológico que tem. O analítico, tem um analítico também. Tem os 3 laboratórios. Só que cada um deles recebeu uma parte dessa amostra. Só que quando eles forem fazer análise, eles ainda têm que preparar essa amostra de tal forma que quando eles forem fazer a leitura num determinado equipamento, eles tenham que fazer no mínimo, o correto é fazer no mínimo 3 vezes. Então, eles ainda vão subdividir essa amostra que foi repartida lá entre eles, no mínimo 3 vezes, para ter um resultado, né, em triplicata que a gente fala. A gente sabe que muitos laboratórios acabam não fazendo em triplicata, fazem em duplicata, né, porque vai mais rápido, né, então, como vocês já sabem, né, tempo é dinheiro, então eles acabam fazendo em duplicata. Não seria o correto, tá? O correto seria fazer em triplicata, para ter os resultados, mais resultados, porque você vai ter, se deu um erro ali na análise, é menos chance de dar um erro tão grotesco, né? Porque 2 repetições você não consegue saber o quão errado tá.
O que ficou tão errado? Com 3 já aumenta, com 4 melhor ainda, e assim por diante, tá? Aumenta a chance de você descobrir o erro mais fácil, você ter valores que de repente você pode descartar. Ah, fiz 5 vezes, um valor deu muito fora. Ah, foi algum errinho ali, algum desvio, né, como que fala? Alguma interrupção de energia, pode ter sido, alguma intervenção do ar-condicionado. Então, esse valor, pelos testes estatísticos, eu posso descartar. E aí, descarta, tá? Então, quanto mais valores, melhor é, tá? E aí, quando a gente faz isso, o que a gente tem que saber? Que aí tem outras nomenclaturas, outros termos que a gente precisa usar. Então, eu falo muito analítico. Seria o analito em uma amostra? Então, a amostragem é todo conjunto de técnicas para se adquirir a amostra. A amostra é a parte representativa do todo. Então, eu quero analisar o solo, eu vou lá, pego só uma parte do solo para analisar. E o analito? O que vocês entendem por analito? Já ouviram isso daí? Esse termo? Analito? Sim ou não? Gente, todo mundo morreu. Vai analisar? Ou que já foi analisado? Uhum. É o que vai analisar. Gente, eu vou comer, que agora tá me dando fome, que eu não consegui jantar. É o que vai Patrícia, é analito? É analito lá, eu coloco assim, por exemplo, às vezes quando o cliente entrega a amostra e ele pede o prazo, tudo, eu falo que já está em processo analítico. Uhum. É isso mesmo? Não. Também Não. a mesma coisa ou não? Analito? Não. O processo analítico que você fala que está em processo de análise. O nosso Sim. não. O analito. Analito é aquilo que você quer analisar. Então, vamos supor que eu estou desconfiada que aquela amostra de solo esteja contaminado com metal pesado, por exemplo, chumbo. Ah, tá perto do aterro, tem muita bateria, muita pilha que foi jogado lá, então contaminou esse solo com chumbo. Então, o que eu quero analisar? O chumbo presente nessa amostra. Então, ele é o analito. Então, o que é o analito? O que se deseja analisar. Aí, outro termo, vocês vão ouvir falar também. Interferentes. O que são os interferentes numa amostra? Os que interferem. Então, fazer a análise. Oi? No caso, os que interferem de estar fazendo a análise. Que interfere na análise. Por exemplo, eu quero analisar o chumbo. E às vezes eu estou usando uma técnica que outros metais, eles atrapalham eu conseguir enxergar ou mesmo quantificar se tem chumbo ali. Eu saber se tem e o quanto tem. Alguns metais podem atrapalhar isso. Então, eles são os interferentes. Então, eu tenho que ter certeza que se eu for fazer análise para chumbo e desconfiar que tem esses metais que vão atrapalhar, eu tenho que fazer um processo com essa amostra, trabalhar essa amostra para tirar esses interferentes. Porque se eu não tirar, eu vou ter um falso positivo ou um falso negativo. Então, eu não posso deixar os interferentes, porque eles interferem na análise, tá? É aí que entra aquele... Pode falar. É aí que entra aqueles processos que nem a gente viu assim com a maneira de catação, destilação, no caso, para separar. Sim, a catação neste caso não, mas destilação pode ser sim, destilação é utilizado, uma filtração, dependendo qual é o interferente, por filtração você consegue acidificar, depois vai precipitar, e aí você filtra o precipitado, você só fica com a amostra limpa, entendeu? Só com o líquido dela. É isso mesmo, então esses processos de separação você pode utilizar sim para tentar tirar esses interferentes, pode sim, tá? Não é só sozinhos, você tem que trabalhar essa amostra. Você pode ter que nem eu falei, colocar um ácido para precipitar um determinado interferente. O chumbo não precipita, continua ainda na forma líquida, e aí você consegue precipitar esse interferente, deixar esse interferente na forma sólida e usar depois uma filtração para tirar ele.
Aí você só fica com o chumbo na amostra. Deu para entender, Alessandra? Deu sim. Então, beleza. Aí, outro termo muito utilizado é matriz. Matriz é tudo o que contém na amostra. Então, é isso tudo que eu falei. A amostra é a amostra do quê? De solo. O que contém nessa amostra de solo? O chumbo, o mercúrio, o arsênio, sei lá, titânio e assim por diante. Então, a matriz é tudo que compõe a amostra. Tá? A terra, né? Porque é solo, então tem a terra, tem as pedrinhas, tem o chumbo, tem o arsênio, tem o titânio e assim por diante. Mercúrio, tá? Patrícia, Oi, pode falar. ó, lá, é assim, só que eu quero aprender, né? Não, Eu tá não sei certo, se a pode gente Não, eu não tem que sei se a falar. gente tá usando o termo certo. Por exemplo, lá nós, até no sistema mesmo, a gente coloca, por exemplo, a matriz a gente utiliza, por exemplo, água para consumo humano, água superficial, água bruta, superficial, água bruta subterrânea, solo e resíduo. Essas são as matrizes que a gente tem. Mas isso, nesse caso, seria, por exemplo, de acordo com o escopo da Keller, entendeu? De acordo com o que a gente pode fazer. Isso também pode ser considerado uma matriz? É uma matriz isso? Isso na verdade, aí é uma outra nomenclatura, mas que usa para fazer um tipo de análise específico. Aí chama de matriz também, por isso que você está me citando. Ah, tem a matriz de resíduo, a matriz de não sei o que, porque é um tipo de análise, né? Que é feito, que a metodologia chama-se metodologia utilizando matriz. Então, entendi. Entendeu? Mas é diferente desse outro termo que eu estou utilizando, que também é matriz, tá? Mas é isso mesmo, esse daí não tá errado também não, esse tá certo, tá? Esse não tá errado. Aí, o que mais que a gente pode falar? Quando eu já citei isso, né? Eu falei analito, tá. A Sabrina, eu vou aproveitar o termo que ela usou, que ela falou, então chega a amostra de solo, aí é pega uma alíquota. Pode pegar a alíquota da amostra de solo, desde que essa amostra de solo ela já tenha sido solubilizada, ou seja, tinha lá o solo, que é a terra com tudo que tem nela. Aí pega-se essa terra e faz o quê? A dissolução dela. Aí sim, eu posso falar que eu peguei alíquotas e subdividi. Porque a alíquota para termo sólido não é muito utilizado, viu, Sabrina? A alíquota é utilizado para volume, entendeu? Então, por isso que eu falei líquido. Então, quando falar alíquota, tá? É uma parte pequena de um volume que você tem, né? Por isso que a Marielle fala, pega a alíquota no laboratório, uma alíquota de 5 ml, né? Porque é um volume pequeno de 5 ml. Deu para entender? Tá? Entendi. Mas a gente sabe que às vezes no dia a dia os termos acabam ficando muito próximos, porque assim, não vai lembrar se é sólido ou se é para líquido que vai usar alíquota. Então usa para tudo, entendeu? Mas você concorda? A alíquota vem de líquido, né? Então é para volumes, tá? É para volumes. Outra coisa, deixa eu ver. É uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Uma análise quantitativa. Osmar, que está quietinho aí. O que você entenderia por uma análise quantitativa? Vamos de novo usar nosso exemplo. É a amostra de solo que está contaminada com chumbo. Eu quero ver se está contaminada com chumbo. E quero fazer uma análise quantitativa dessa amostra de solo. O que seria essa análise quantitativa? Seria uma quantidade? Mas como me explica isso? O que é essa quantidade? Me explica? Você quer saber o quê? Se eu falar assim, faça uma análise quantitativa da amostra de solo e eu quero saber se nessa amostra de solo tem chumbo. O que você me explicaria? Seria fazer uma análise quantitativa de chumbo, no caso, né? Então, saber qual é a quantidade, ou seja, o quanto tem de chumbo na análise. É exatamente isso. Quantitativa vem de quantidade, ou seja, saber qual é a concentração de chumbo presente ali na amostra. Tá. E uma análise qualitativa? Seria a qualidade?
Não, todo mundo fala, por isso que eu já até sabia, né? Não é a qualidade. Uma análise qualitativa é identificar se realmente tem chumbo. Então, o que que significa? Ó, eu estou desconfiada que a amostra de solo pode ter chumbo, né? Porque a gente está falando que o solo pode estar contaminado. Então, primeiro, antes de tudo, de eu começar a fazer a análise, eu tenho que saber se tem chumbo, porque senão eu vou usar um método para quantificar o chumbo, ou seja, saber qual é a concentração dele. De repente, não tem chumbo, então nunca que eu vou achar a concentração, não tem? Então, por que eu vou perder tempo em fazer uma análise quantitativa se já nem tem? Entendeu? Então, qual é a diferença? A análise qualitativa é saber se realmente tem o analito. Então, faz análise qualitativa. Ah, tem chumbo, beleza. Então, agora eu vou ver quanto que tem. Deu para saber? Deu para entender? Deu para entender. Deu? Então, tá. Pessoas, sim, Marta, Mônica, Sim. Sabrina. Sim. Sim, então tá bom. E aí, o que mais? Outros termos que vocês também vão conseguir, vão ouvir bastante. Gente, pode ser que caia aqui para mim que já deu aviso, tá? Se cair, eu vou só chamar vocês mais uma vez para a gente finalizar. Repetitividade e reprodutibilidade. Repetitividade, a gente vai falar como repê. E reprodutibilidade como repro. Repê, o que é? É a máxima, vou falar a definição, tá? É a máxima diferença aceitável entre duas análises. O que significa duas ou mais, né? Então, o que significa isso? A análise é aquilo que eu falei para a Sabrina. Cada laboratório lá recebeu uma parte da amostra. Ela foi subdividida. Essa amostra que foi subdividida, quando cada laboratório receber, o correto é eles fazerem uma subdivisão para fazer essa análise em triplicata no mínimo. Aí, o que é RP? É fazer em triplicata pelo mesmo analista, utilizando o mesmo equipamento, no mesmo laboratório, a mesma calibração, o mesmo método, tudo igualzinho. E dar essa diferença aceitável, né? Ter uma diferença aceitável entre essas análises. Então, eu vou fazer em triplicata. E como que eu vou saber se está aceitável ou não? Pelo cálculo do desvio padrão relativo. Porque aí cada amostra tem uma tolerância. Então, pelo cálculo do CV, é possível saber, depois que vocês fizerem em triplicata, saber se aquela porcentagem está dentro do esperado. Ah, está dentro do esperado? Está tudo ok, então. Então, deu certo, está tudo ok, beleza, tá? Isso é RP. E a repro? A repro, a gente também fala de interlaboratorial. O que seria esse interlaboratorial? É quando pega essa amostra, vamos supor, eu sou da Keller e o Osmar é do Center Lab. E aí, vamos supor que os dois tenham parceria, apesar de serem concorrentes, mas tem uma parceria. Então, eu fiz com a minha amostra, né? Fiz em triplicata, já tenho o meu resultado da média com o desvio padrão. Aí eu mando para o Osmar. Aí quem vai fazer? O Osmar. Pode ser até a minha amostra. Ou pode ser a amostra lá que sobrou, que foi dividida em 4 vezes, eu entregar para ele. Pode ser também. Mas tem que ser do mesmo lote, vamos colocar assim, né? Da mesma coleta. Aí eu mando para o Osmar, quem vai fazer é ele. Num outro laboratório, aí ele pode usar o mesmo método ou não, pode usar, mas às vezes usa até métodos diferentes, mas tem que ser laboratório diferente, analista diferente, pode usar o mesmo método ou não, como eu falei, mas aí a gente vai comparar os resultados. Ele também vai fazer em triplicata. Aí ele vai ter o valor da média e eu vou ter o valor da média. Aí nós vamos comparar esses valores para ver se está tudo ok. Estando tudo ok? Perfeito. Então significa que aquele resultado é um resultado confiável. Deu para entender? Sabrina? Deu. Mônica, sim. Sabrina? Ixi, a Sabrina morreu. Sabrina? Marta, deu para entender? Sim.
Sim. Sabrina, você. Patrícia, deu para entender lá na Keller, às vezes a gente faz isso mesmo para constatar o nosso método. A gente tem, por exemplo, lá na Keller, tem os métodos da Keller mesmo, né? Tem acho que é o padrão, acho que é o Standard Métodos, que eles utilizam mais, mas tem alguns métodos que é feito lá no laboratório mesmo, e aí é igualzinho que você falou mesmo, manda para outros laboratórios também. E quando a gente está desconfiado que algum cliente, tem muitos clientes que falam que não quer trocar de laboratório, né? Só que os resultados deles estão sempre positivos, estão sempre tudo maravilhosos, lindos, né? E aí a gente também faz assim, né? Aí o cliente quer comprovar o resultado, porque muitas vezes tem laboratório que não é idôneo, que manda lá só para continuar com o cliente, né? Verdade. E aí a gente manda também justamente para comprovar se de fato é isso mesmo. É isso aí. É exatamente isso, Sabrina. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre os termos, né? Sobre o que seria essa parte teórica de análises químicas. Não é mais aprofundado que isso, acho que eu consegui falar bem. Tem uma parte que é sobre erros, só que aí como